A remoção a laser é o padrão ouro para o processo de remoção de pigmentos, tanto de tatuagem quanto de micropigmentações. Nesse processo, a ferramenta principal é o equipamento de laser, como esse exemplo que nós temos aqui sobre a bancada. Esse equipamento ele possui uma caixa de comando, onde armazena a água para fazer a refrigeração da ponteira, onde tem toda a circuitaria eletrônica, onde tem o display para você fazer a configuração desse equipamento e é onde está conectado o cabo de alimentação e o manípulo, que é de onde sai efetivamente o laser que nós empregamos para o tratamento de remoção. Dentro dessa ponteira, nós temos uma série de componentes que geram o laser propriamente dito. Nós temos aqui sobre a bancada alguns elementos que são de outros equipamentos, não é desse modelo de equipamento, mas que servem para exemplificar muito bem quais são esses componentes e como que funcionam esses componentes para poder gerar o laser do equipamento. Em primeiro lugar, a ponteira como um todo, ela é uma cavidade completa contendo alguns elementos, como o caso a lâmpada e o rod, que nós vamos falar mais especificamente daqui para frente. Essa cavidade que eu tenho aqui na minha mão, ela é de um equipamento bastante caro, de uso médico, conhecido como fotona. Essa cavidade aqui eu possuo o suporte onde está a lâmpada, a entrada e a saída de água para a refrigeração da cavidade e no meio dele um cristal, que a gente chama ele de rod, e que é o cristal responsável pela geração propriamente dita do laser. Nas extremidades nós temos aí dois espelhos que também compõem essa cavidade. Essa cavidade por dentro, ela tem uma superfície reflexiva que nós podemos ver nessa outra cavidade aqui aberta. Essa parte dourada que vocês estão vendo é uma espécie de um espelho. Ela tem a função de refletir a luz da lâmpada quando se dá o disparo, do laser, para poder concentrar essa luz num pequeno bastão de cristal que tem dentro, que também é visível aqui, através desse pequeno bastão, de uma coloração meio rosada, claro, que é ele que vai gerar efetivamente o laser. Então vamos aos componentes separadamente da cavidade do laser. Em primeiro lugar, nós temos um componente que ele é um consumível do laser, que precisa trocar periodicamente, e dependendo do modelo do equipamento, nós temos aí uma durabilidade maior ou menor, que é a lâmpada. Nós temos um exemplo de lâmpada, ela pode ter diferentes tamanhos, diâmetros, comprimentos, mas esse aqui é um exemplo clássico de uma lâmpada, que é uma lâmpada de xenônio utilizada nesses lasers para remoção. Ela é composta por um tubo de vidro, na verdade não é bem um vidro, é um quartzo, mas é um tipo de vidro, e que dentro dele você possui uma certa quantidade de gás xenônio. E nós temos dois eletrodos compostos aí majoritariamente por tungstênio. Essa lâmpada ela é responsável por gerar um flash de luz muito forte quando você faz o disparo do laser, quando você aperta o gatilho ou o pedal. E a luz que é gerada por essa lâmpada, ela vai excitar o neodímio contido num outro componente, que é o rod, que vai gerar efetivamente o laser. O rod, como a gente já viu também naquela cavidade, ele é um componente cilíndrico, um pequeno bastão. Inclusive, rod é o termo para bastão em inglês. E que ele é composto por um vidro artificial, no nosso caso aqui a gente chama esse vidro de YAG, que é granada de ítrio e alumínio, onde parte do ítrio é substituído por uma pequena quantidade de neodímio. Esse neodímio, que quando ele decai, ele vai atingir um estado excitado pelo flash da lâmpada, e ele vai sofrer um decaimento, que vai acabar gerando o laser no comprimento de onda de 1064 nanômetros. Esse bastão também é considerado um consumível. Aliás, é o consumível mais caro que nós temos do laser, sendo que ele representa ali um valor considerável do preço do manípulo. Só que a frequência de troca desse componente é menor do que a lâmpada. A lâmpada vai estragar muito mais rapidamente do que o rod. Mas o rod você também vai precisar trocar quando ele degrada, sendo que o principal sintoma de uma degradação do rod é justamente a perda de energia do teu laser, a perda de eficiência dele. Além dos componentes que a gente apresentou anteriormente, que compõem aqui a parte principal do dispositivo emissor do laser, que é o manípulo, nós temos alguns outros componentes, como por exemplo a lente de saída
E nesse caso aqui, também temos acoplado um cristal, que nós chamamos cristal de KTP. A função desse cristal de KTP, que no caso desse equipamento é selecionado através desse anel seletor. Quando eu coloco ele no pontinho verde, ele coloca esse cristal na frente do caminho óptico do laser. Ele serve para poder gerar um laser num comprimento de onda de 532 nanômetros, que é bem na faixa do verde. A gente utiliza o laser nesse comprimento de onda para remoção de pigmentos coloridos, especialmente aqueles que são mais avermelhados e alaranjados. Vamos mostrar aonde está posicionado esse cristal, desmontando a parte da frente dessa ponteira. Desosqueando aqui, nós conseguimos remover essa peça de alumínio que contém a lente. Nós temos uma lente que inclusive está bem suja nesse equipamento, a gente vai fazer a manutenção dele, a gente vai fazer a limpeza, e essa lente aqui ela tem a função de colimar o feixe do laser, fazer ele virar um ponto menor, um pequeno spot. A gente reduziu o diâmetro do spot. Dentro da ponteira, nós temos aqui tanto a ponta do rod, do cristal que gera ali o laser propriamente dito, que a gente comentou anteriormente, e na frente dele, através dessa peça aqui, que nós dizemos que é uma peça escamoteável, né? Ela coloca esse cristal de KTP na frente do caminho óptico para poder gerar o feixe do laser em 532 nanômetros. Existem várias máquinas no mercado, inclusive a maioria delas, que não opera dessa forma, que para você incluir um KTP no caminho óptico, você tem que rosquear uma nova lente contendo esse cristal no teu manípulo. Para garantir o correto funcionamento do teu equipamento ao longo do tempo, é muito importante que você faça as manutenções periódicas desse equipamento. E também é muito importante você acompanhar a performance dele, como que ele está se portando, qual a energia que ele está emitindo, se ele está mantendo um spot regular ou se ele tem alguma perturbação, alguma alteração que possa comprometer a performance e até mesmo a segurança desse equipamento. Para isso, nós utilizamos alguns instrumentos, como por exemplo esse medidor que está aqui sobre a bancada, que nós chamamos de Energy Meter. A função desse equipamento, acoplado ao sensor, que é o que vai receber o pulso do laser, ele serve justamente para poder indicar na tela quantos milijoules reais de energia do laser nós temos. Existem vários tipos de medidores no mercado, todos eles são muito caros, né, e são difíceis de serem encontrados também aqui no Brasil especificamente, porque nós não dispomos de padrão metrológico para laser, mas existem vários sensores com diferentes gamas de medições que podem ser utilizados para fazer a calibração, por assim dizer, ou simplesmente o monitoramento da performance do teu equipamento. Existem outros sensores como esse que também está aqui sobre a bancada. Esse aqui inclusive é um sensor de fabricação minha, que ele é utilizado não só para medir energia, mas também mede a duração do pulso do laser. A duração do pulso do laser não é algo que se altera pelo desgaste e talvez não seja um parâmetro assim tão importante para que o usuário monitore. Ele é mais importante para os fabricantes de equipamentos aí de laser. Mas é um parâmetro que é importante lá para o resultado da remoção, entretanto não sofre alteração em função do tempo, diferentemente da energia, que esse sim varia conforme ocorre o desgaste dos componentes que nós já explicamos, como a lâmpada e como o rod, por exemplo. É importante ressaltar que esses equipamentos de medição são equipamentos ainda muito caros e não são muito disponíveis no mercado. Então, dessa forma, o operador do laser provavelmente não terá acesso a esse equipamento. Então, é importante que seja encaminhado periodicamente, e a gente aconselha com uma periodicidade mínima de 1 ano, né, anualmente, o teu equipamento para uma assistência técnica, para que o técnico possa realizar esses ensaios, né, esses testes com o teu equipamento, empregando um Energy Meter como esse equipamento aqui. Um dos parâmetros mais importantes que o usuário do laser deve se atentar é justamente com a troca da água do equipamento. A água a ser utilizada deve ser uma água no mínimo desmineralizada, destilada ou desmineralizada, para evitar a formação de incrustações, né, de materiais, de minerais dentro das tubulações do equipamento do laser. A água é extremamente importante porque é o elemento que vai efetuar a refrigeração dos componentes da cavidade do laser. Como, por exemplo, nessa cavidade nós podemos observar
que nós temos duas aberturas, que é onde entra e é onde sai a água. A água que circula dentro dessa cavidade efetua a refrigeração tanto da lâmpada quanto do cristal que gera o laser, que nós chamamos de rod. Se não tiver uma água de boa qualidade, faltar água ou houver um entupimento dessa tubulação que circula essa água, pode levar tanto à quebra da lâmpada quanto à quebra do rod. Lembrando que o rod é um dos componentes mais caros do seu laser. Para manter a durabilidade do teu equipamento, nós aconselhamos a substituição da água pelo menos a cada 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, é interessante que seja efetuada a troca total da água do equipamento e diariamente nós aconselhamos a reposição. Mesmo que a evaporação, a perda da água do equipamento seja muito pequena ao longo do dia, é importante você sempre verificar se o nível da água está ok, né? Está cheio. E a forma de você confirmar que esse nível está cheio é colocando um pouco de água e observar se na saída do respiro do equipamento sai um pouco de água ou não. Nesse equipamento que nós temos aqui sobre a bancada, as portas de entrada, os conectores para você colocar água estão localizados na região posterior. Então nós temos nesse conector superior, onde nós conectamos o funil para colocar água, e no conector inferior nós colocamos um conectorzinho que serve como respiro para poder sair o ar enquanto entra água. Se você colocar apenas o funil no conector superior, ele não vai encher de água porque não tem um local por onde sair o ar. Então é importante manter a conexão desses dois tubos na parte de trás do seu equipamento para repor a água. A água recomendada para trocar nesse equipamento é a água destilada. Pode ser também a água desmineralizada, lembrando que toda água destilada também é desmineralizada. Então é importante usar esse tipo de água apenas e jamais utilizar água de torneira ou água mineral, pois elas poderão promover o entupimento da tubulação do teu equipamento. Quando for transportar o seu equipamento, dependendo da distância e da forma do transporte, pode ser interessante a remoção total da água do seu equipamento. Então, se o teu equipamento for encaminhado para assistência técnica, por exemplo, ou for transportado de avião, é importante que seja retirada a água, pois a diferença de pressão atmosférica pode fazer com que alguma mangueira interna do seu equipamento se solte e a água pode atingir as estruturas elétricas, podendo ocasionar algum defeito ou oxidação no interior do seu equipamento. Entretanto, se o transporte for a curta distância, por terra, né, entre uma cidade a outra, mantendo o equipamento na sua posição, mesma posição de trabalho, né, ou seja, como está aqui na bancada, não há necessidade de remover a água. Pode transportá-lo normalmente e trabalhar com ele após o transporte sem nenhum problema. Nós vamos fazer agora alguns testes com o equipamento para mostrar como que a gente percebe se ele está com o seu funcionamento ok ou não. Mas antes de fazer os testes, é importante falarmos um pouco sobre proteção ocular. Sempre que a gente for operar um laser, nós devemos utilizar um óculos de proteção. E esse óculos de proteção, ele tem que ser certificado para a operação no equipamento de laser que nós estamos utilizando. Como, por exemplo, esse óculos aqui, ele é um óculos que tem uma excelente proteção, tanto para emissão de laser em 1064 nanômetros, quanto em 532, que é justamente aí as duas faixas de emissão que esse equipamento de laser possui. Para saber se um óculos ele é adequado para utilização junto com o seu laser, é importante você observar se há algumas gravações na lente desse óculos. Nesse caso aqui nós temos a faixa de comando de onda em que ele exerce a sua proteção, que aqui no caso é de 190 a 550 nanômetros e de 800 a 1100 nanômetros. Importante verificar que ele está abrangendo os componentes de onda de emissão desse laser. E do lado dele nós temos aqui um código escrito ali OD6+, e o CE. O que quer dizer esse código OD6+ e esse CE? OD vem do inglês Optical Density, ou seja, densidade óptica. Esse 6 ele se refere ao logaritmo do grau de atenuação da intensidade do laser que atinge a lente e que passa por ele. Então, nesse caso, o 6 quer dizer que ele atenua 10 elevado a sexta vezes a intensidade desse laser, ou seja, 1 milhão de vezes. Então, utilizando esse óculos, o meu olho está sujeito
a uma intensidade do laser, mesmo no caso de um disparo acidental, 1 milhão de vezes menor do que estaria sujeito se eu não estivesse utilizando esse óculos de proteção. E o CE é a marca da certificação europeia, o que dá uma certa garantia de qualidade, que me garante que esse óculos de fato tem esse grau de proteção. Para efetuar os testes com laser, em primeiro lugar, como já foi falado, devemos utilizar o equipamento de proteção adequado, no caso, o nosso óculos com uma proteção OD6. Nós vamos fazer um teste nesse equipamento para verificar como que ele está, tanto o formato do spot quanto a energia dele. A princípio, como a gente viu ali previamente no equipamento, ele tem alguns danos ali na extremidade do rod, então nós acreditamos que a energia dele esteja realmente baixa. Nós vamos ligar o equipamento e uma coisa importante para saber, quando a gente faz testes nesses equipamentos, nós não utilizamos a lente. A gente remove a lente, só no final a gente faz um teste com a lente, porque daí a gente evita que haja uma colimação excessiva do ponto. Ou seja, o que seria essa colimação excessiva? Ele evita que eu concentre muita energia num ponto e eu não consiga ver alguma imperfeição desse spot. É interessante que eu tenha o maior spot possível para verificar se ele tem alguma deformação, por exemplo. Então eu vou remover a lente. Vou deixar a lente aqui separada. E eu vou deixar ele em 1064, né? Eu vou manter meu anel seletor aqui no ponto branco, né? 1064. E vou parametrizar o meu equipamento. No caso aqui ele está em 500 mJ, eu vou fazer primeiro um teste na energia máxima dele. Vou botar em 1000 mJ. Vou trabalhar com a menor frequência possível para eu ter mais controle, evitar que eu dê disparos acidentais ou disparos consecutivos. Então eu vou trabalhar aqui com 1 Hz de frequência e vou ligar o meu laser. Ele está pronto para ser disparado. Agora eu vou efetuar um disparo nessa folha de papel fotográfico de cor preta. Esse papel ele vai ter o seu pigmento removido pelo disparo do laser e nós vamos ver que formato que vai ficar o spot. Eu vou fazer isso um pouco afastado no papel, não preciso ser muito próximo, que nem na remoção, e vou efetuar um disparo. Esse ruído, nós ouvimos aí o efeito fotoacústico, né, do laser. Eu vou desligar aqui para não haver um disparo acidental. E eu vou agora remover o óculos para a gente poder ver como é que ficou o formato desse spot no papel. Nós podemos ver que ele não ficou perfeitamente redondo. O ideal é que ele fique bem redondo, com uma remoção bem uniforme. Quando tem essa deformação, é indicativo de que tem alguma erosão na ponta do rod, principalmente na película que reveste a ponta desse rod, essa película que nós chamamos de coating, né, do inglês. Então essa película, quando ela é removida, ou ela está marcada, degradada, ela acaba gerando essa impressão irregular, né, do spot no papel fotográfico. Nós vamos fazer agora uma medição com uma energia bem baixa, vamos fazer no mínimo. Quando a gente faz na energia mínima, essa deformação ela se torna mais evidente, porque a remoção vai se tornar muito mais fraca, né? Então a gente vai ver mais pontos irregulares dentro desse spot. Então vamos fazer esse teste. Novamente colocamos o óculos de proteção e reduzimos a energia para 100 mJ, que é a energia mínima desse equipamento. Armamos o laser. E vamos efetuar um disparo ao lado desse primeiro. Podemos observar que a marca ficou muito pequena e realmente deformada. Isso é um indicativo de que, de fato, existe um problema no cristal desse laser. Alguns modelos de laser diferentes desse modelo que nós estamos testando, eles têm uma cavidade um pouco mais complexa, né, envolvendo 2 espelhos, e sinais semelhantes a esse também podem ser indicativos de desalinhamento da cavidade. Se for observado esse desalinhamento, o equipamento também tem que ser enviado a uma assistência técnica para que um técnico avalie e efetue o devido ajuste. Vamos comprovar agora o quão baixo está essa energia desse laser fazendo a medição nesse equipamento aqui, que é o Energy Meter. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma medição na energia máxima.
porque o equipamento, a energia máxima é o parâmetro que nós mais utilizamos para indicar a degradação do laser, o quão danificado ele está. Porque um laser desse aqui novo, ele tem que fornecer uma energia em torno de 800 milijoules, 860, 890 milijoules. E mesmo quando de ajusta em 1000 milijoules. E nós vamos ver aqui no Energy Meter qual que é o valor que ele vai estar fornecendo. Da mesma forma que nós fizemos o teste no papel fotográfico, nós devemos fazer o teste no equipamento sem a lente. E nesse caso, nós não podemos utilizar a lente, porque a lente colimadora pode danificar o sensor. Então é importante a gente fazer o teste diretamente na ponta do sensor, sem utilizar a lente. Vou armar o equipamento e vou efetuar um disparo. A medição ali deu 584,8 milijoules. De fato, está bem baixo, né? Isso comprova que está com uma baixa eficiência esse equipamento. Aqui nós fizemos uma medição única, único disparo. Quando a gente vai fazer um laudo do equipamento, por exemplo, nós efetuamos ao menos 10 disparos e pegamos o valor médio dessas medições. Esse equipamento aqui permite você fazer isso através do modo estatístico. Então eu posso clicar aqui no botão Option, escolher 10 medições médias, né? E eu vou efetuar 10 disparos. E vai ocorrendo daí um somatório dessas energias, disparo a disparo, e só após o 10º disparo em que a gente vai saber qual que é a energia total fornecida pelo laser. Para acelerar um pouco, eu vou colocar na frequência de 2 Hz e eu vou efetuar 10 disparos. A média aqui deu 597,8 milijoules. Então um pouco acima do que a medição no disparo único, mas também revela que ele está de fato degradado. Esse equipamento não está efetuando uma remoção como deveria, né? Por isso ele vai ser submetido a uma manutenção e será substituído os componentes desgastados dele. Esse equipamento, com um ajuste de 1000 milijoules na tela, que seria a sua energia máxima, apresentou na medição aqui no equipamento um pouco menos de 600 milijoules, o que indica que está com uma energia um pouco baixa, porque de acordo com a norma técnica da IEC, a norma técnica IEC 60601-2 série 22, a variação de energia entre o declarado em tela do equipamento e o medido no medidor, no instrumento, tem que variar no máximo 20%. Ou seja, deveria ter pelo menos 800 milijoules aqui. Sendo que se a medição estivesse entre 800 e 1200 milijoules, ele estaria de acordo com a norma técnica. Nesse caso, observamos que a energia está um pouco abaixo devido ao desgaste natural desse equipamento, uma vez que ele já está com 486.139 disparos, conforme observamos na tela desse equipamento. Nesse caso, esse equipamento estaria na metade da sua vida útil, visto que ele é projetado para durar cerca de 700 mil disparos. Entretanto, o desgaste pode ser maior ou menor, dependendo do uso, né? Tanto do ajuste de energia, da frequência de uso, da forma como esse equipamento foi mantido. Por isso nós observamos essa redução de energia na instrumentação e por isso nós vamos fazer uma manutenção para restaurar o funcionamento adequado dele e dentro dessa variação de energia que é tolerado pela norma técnica. Após a realização da manutenção corretiva nesse equipamento, nós zeramos o contador de disparos, então nesse momento ela está com 0 disparos, e efetuamos a troca daí justamente da lâmpada, que é um consumível, e do ROD, para poder fazer com que ela atingisse aquela energia de acordo com a norma técnica, né? Ou seja, dentro daqueles 20% de variação entre o valor declarado em tela e o valor medido no instrumento. Os componentes trocados foram essa lâmpada de xenônio, que ela já está bem marcada, né? Tem bastante marcas assim na superfície do vidro, nesse envelope de vidro, e no ROD, que nós trocamos também, que tem algumas marcas na ponta do bastão, já bastante erodido
por conta desse desgaste natural. Vamos efetuar agora um disparo no instrumento para comprovar que houve aquela melhoria de energia, lembrando que estava em torno de 600 mJ antes. E como a gente já explicou anteriormente, sempre que a gente vai fazer qualquer manipulação com o laser, é importante utilizar os equipamentos de proteção individual, como no caso aqui o óculos de proteção do laser. Já fizemos um ajuste na tela em 1000 mJ. Para fazer a medição, nós vamos tirar a capa de proteção do sensor, ele já está devidamente ligado, e vamos remover a lente novamente para poder fazer a medição direto ali da saída do laser, do bastão do laser no sensor. Vamos ativar o laser, ele já está ativado, e vamos fazer em primeiro lugar um disparo unitário, um único disparo. Esse único disparo deu 814,5 mJ, que já está dentro do que a norma preconiza dos 20%. Um equipamento novo desse dá em torno de 800 mJ mesmo. Mas, para a gente poder ter uma representatividade estatística, nós vamos fazer aquele mesmo processo de medição de 10 disparos consecutivos. Então eu vou entrar aqui nas opções, vou fazer 10 disparos consecutivos, vou aumentar a frequência para 2 Hz e vou efetuar os 10 disparos. Aqui deu até o 11, a minha média deu 849,5, ou seja, cerca de 850 mJ. Isso comprova que o equipamento agora está com as mesmas condições de operação do que o equipamento novo, fornecendo a energia de acordo com o que é preconizado pela norma técnica. Para observar também a melhoria do formato do spot do laser, nós vamos efetuar um disparo contra esse papel fotográfico de cor preta. Podemos fazer um pouco afastado do alvo. Agora ouvimos ali um estrondo bem forte, né, do efeito fotoacústico, e nós observamos a perfeita remoção do pigmento nesse papel. Essa pequena borda que ficou marcada aqui é por causa do KTP, do suporte do KTP, que como está sem a lente aqui segurando, ele acaba entrando um pouco no caminho óptico e fez aquela marquinha no canto. Mas o formato está bem uniforme e com a borda bem definida, que é o que nós esperamos do funcionamento perfeito desse laser. Além dos elementos que nós trocamos nesse equipamento, é sempre importante você cuidar da manutenção da lente do laser, porque ela pode sofrer erosão de acordo com sujeiras ali que vão aderindo na superfície dela. Toda hora que o laser acaba batendo nessa lente suja, ela acaba gerando pontos quentes, né? Chamamos de hotspots do inglês, né? Esses pontos quentes que vão gerando erosão na lente. Essa lente desse equipamento, conforme a gente pode observar, ela está bastante erodida também, tem várias marcas. Nesse caso aqui, a gente vai acabar precisando trocar essa lente, né? Não tem como simplesmente fazer uma limpeza. Mas o processo de limpeza garante que essa lente tenha uma vida útil mais longa. Ela evita que chegue nesse nível de desgaste, nesse nível de erosão. Para evitar que haja danos à lente por aderência de sujeiras e essa erosão, nós recomendamos que o próprio usuário faça a limpeza periódica dessa lente. Essa limpeza, inclusive, pode ser feita diariamente. Para fazer a limpeza, você pode utilizar um cotonete, tomando cuidado para que o cotonete não deixe fibras aderidas na lente, porque essas fibras também acabam virando um ponto quente ali, né, e acaba danificando a lente. E devemos embeber ele num tipo de álcool específico que a gente chama de álcool isopropílico. É um álcool que ele não possui água e tem um ponto de ebulição muito baixo, então ele evapora muito mais facilmente que o álcool comum ou que a água, por exemplo. Então, embebendo esse cotonete com álcool isopropílico, basta passar na superfície da lente, principalmente na face externa dela, aquela face que está mais próxima da pele do paciente. E efetuando essa limpeza, deixa secar ao ar livre mesmo e sempre observando se não ficou nenhuma fibra do algodão do cotonete e nem resquícios de outra sujeira na superfície da lente, para evitar que ela seja danificada pela passagem do laser. Nesse vídeo, nós observamos a importância da manutenção e entendemos um pouco mais sobre o funcionamento do laser de remoção de pigmentos, especificamente esse laser que é conhecido como laser de Nd:YAG Q-Switched. Também vimos a importância de alguns procedimentos, como a troca da água e a limpeza das lentes, como procedimentos preventivos, para evitar que o teu equipamento se degrade antes do tempo e você tenha um custo a mais com a manutenção corretiva.
E também observamos a manutenção corretiva já no equipamento com bastante disparos, com bastante tempo de uso, e observamos como que essa manutenção melhora a performance do equipamento, propiciando remoções mais eficientes e com mais segurança.